No dia seguinte, APS o gesto generoso da menina de oferecer seu sanduíche a um morador de rua, uma batida na porta interrompeu a rotina de trabalho de seu pai Paul. Ao abrir a porta, ele se viu frente a frente com dois policiais. Suas expressas sírias fizeram seu coral bater forte de surpresa e preocupação imediata. O que poderia estar acontecendo à casa dos pais de uma menina chamada Lusa? Perguntou um dos policiais, olhando para Paul com um olhar sírio. E então algo completamente inesperado aconteceu em seguida. Lusa, uma garotinha a Durvel, passava todos os dias no carro com seu pai Paul por um charmoso parquinho a caminho da escola. Os olhos grandes e curiosos de Lusa sempre observavam tudo ao seu redor, captando cada detalhe do mundo que passava pela janela do seu carro. Um detalhe em especial sempre lhe chamava a ateno, um homem magro e de aparência cansada, que ficava sempre sentado no mesmo banco, sob a frgil sombra de uma revor. O homem usava roupas surradas e seus ombros estavam sempre ligeiramente curvados, como se carregasse o peso do mundo. Seu rosto, marcado pelo tempo e pelas adversidades, exibia uma expressão de melancolia silenciosa que nunca passou despercebida a Lusa. Com a inuxia TPICA de uma criana, Lusa via esse homem e dizia ao pai, ele é triste. Onde é a mãe dele Paul, sentindo a mesma sensibilidade da filha, respondia abruptamente, provavelmente apenas um mendigo bado. Apesar da resposta do pai, Lusa continuou a se preocupar com o homem, seu coralzinho apertando cada vez que eles passavam pelo parque. Lusa era uma criana extremamente amorosa, uma verdadeira joia rara que encantava todos ao seu redor com sua empatia inata. Desde cedo demonstrou uma capacidade única de compreender e compartilhar os sentimentos dos outros. Sua professora sempre contava-me como Lusa sempre corria para ajudar os colegas, oferecendo um abraço reconfortante ou uma palavra gentil para consolar aqueles que estavam tristes. Sua gentileza e sensibilidade se destacaram de tal forma que todos ao seu redor sabiam que ela era verdadeiramente especial, irradiando uma luz que iluminava os dias mais sombrios. A menina ficava triste ao ver o homem sozinho no banco, mas depois continuava seu caminho de sua escolinha onde se distraía com suas brincadeiras e aprendizados. E um dia específico, desta vez ela estava sob os cuidados da Avenida Colette, andando de mãos dadas com a avenida. Lusa sentiu o calor reconfortante da sua presença. Ela era uma mulher de coral generoso, conhecida por sua bondade e amor incondicional pela família. Seus olhos brilhavam com uma gentileza que irradiava conforto e segurança para Lusa. Quando Lusa e sua Avenida Colette passaram pelo homem no pequeno parque cuja presença J era familiar jovem, um sentimento de compaixão encheu imediatamente o coral de Lusa. Como sempre, ela se lembrou de como implorou ao pai que ajudasse aquele homem, sem sucesso. Ao contrário da indiferente do pai, Lusa partilhou os seus pensamentos com a Avenida, confidenciando-lhe que o homem parecia triste e faminto. Tocada pela preocupação sincera de sua filha, Colette no PDE é deixar de sentir um misto de admiração e tristeza. Ela admirava a sensibilidade de Lusa, pura e compassiva, e ao mesmo tempo se entristecia por nunca ter tido o mesmo olhar empático para com pessoas fora de sua família. Sem hesitar, Lusa perguntou à Avenida se ela poderia dividir o sanduíche com o homem no parque. O pedido da menina encheu o coral de Colette de orgulho e ternura. Ela viu nisso uma lição de humanidade de sua filhinha, uma lição que ela mesma poderia aprender. Colette, com um sorriso carinhoso, entregou a refeio ao mendigo que agradeceu gentilmente. Este simples ato, inspirado na inuxia e na compaixão de Lusa, deixou uma marca profunda no coral da sua avenida, lembrando-lhe a importância de olhar a ela de si mesmo e estender amor aos necessitados. Enquanto Colette acompanhava Lusa à escola naquele dia, ela não tinha ideia do impacto que este simples ato de caridade poderia ter. Ela estava longe de saber que esse ato de bondade inspirado pela compaixão da pequena Lusa desencadearia uma série de acontecimentos que mudariam vidas de maneiras inesperadas. A Avenida deixou a filhinha na escola e nesse mesmo dia comentou com os pais de Lusa como foi lindo e doce o gesto da menina em dar seu PR para o almoço a algum necessitado. Com um sorriso terno ela disse, vó que criou bem a minha filhinha. Ela assim por causa do que vê em casa. Os pais de Lusa trocaram um sorriso TMIDO, conscientes de que eles PR Prios nunca tinham dado algumas moedas nem feito nada para ajudar os necessitados. Essa generosidade era na verdade uma qualidade inata em Lusa, uma grande lição para os mais velhos. Padre Paul sentiu-se incomodado com o elogio. Ele expressou sua preocupação, afirmando que o que Colette havia permitido era extremamente perigoso porque ele não sabia quem era esse homem e poderia ter colocado Lusa em perigo. Ele disse em tom de desaproval, esse homem é STLH meses. Deve ser apenas um vagabundo, algum que não quer trabalhar. Por isso que é ST na rua.
E como Paulo mencionou, ninguém ali sabia realmente quem esse homem realmente era. Na manhã seguinte, a casa estava imersa na rotina matinal habitual. A Medelusa saiu para trabalhar enquanto Paul se preparava para levar a filha à escola. Era uma cena TPICA, o café da manhã era devorado rapidamente, as mochilas eram revistadas e o relógio estava sempre contra elas. Depois de deixar Lusa na escola, Paul voltava para casa, pronto para começar seu dia de trabalho. Ao caminhar em direção ao carro, sua mente J estava ocupada com as tarefas e compromissos que o aguardavam. Ele havia passado algumas horas em casa trabalhando, imerso nas demandas do dia, quando foi subitamente interrompido por uma batida na porta. Ao abri-lo, deu de cara com dois policiais com expressas sírias. "Esta é a casa dos pais de uma menina chamada Lusa?", perguntou um dos policiais, mencionando o nome de sua prescola. Paul empalideceu e um arrepio percorreu sua espinha. Num momento de desespero, ele gritou: "Sim, sou o pai dela." O que aconteceu com Lusa? Os policiais pediram que ele se acalmasse, explicando que não se tratava da segurana de Lusa. Então um dos policiais perguntou: "Ela era a garotinha que ajudou um homem que estava ontem no Parque Vogue? Sabia alguma coisa sobre isso?" Paul, ainda tentando processar a apario repentina dos policiais, respondeu: "Sim, ela deu almoço para um homem no parque, mas porque Vogue é aqui ele fez alguma coisa com minha filha." O policial mais velho balanou a cabeça lentamente, o rosto suavizando um pouco. "No senhor, na verdade estamos aqui porque aquele homem é uma pessoa desaparecida. Ele tem uma família que o procura há meses. Sua filha pode ter sido a primeira pessoa a fazer contato com ele desde então. Ele é falando sobre sua filha e agora a IRM dele quer lhe agradecer." Paulo permaneceu perplexo. A ideia de que esse homem que ele sempre desprezou pudesse ter uma história mais complexa o deixou desconcertado. O policial explicou que após o gesto de Lusa, sua professora Clara decidiu agir. Clara, sempre atenta à Lusa que falava das suas preocupações com o homem do parque, ficou emocionada com o véu de empatia da sua jovem aluna. A professora, Clara, sempre quis ajudar algum ou fazer o bem, mas nunca teve coragem ou muitas vezes a vida era muito ocupada. Sabendo que Lusa tinha feito algo tão simples e puro, sentiu-se compelida a agir. Clara foi ao parque e ofereceu ajuda ao homem que parecia triste e desorientado. Conversando com ele, Clara descobriu que ele tinha uma história de vida muito triste e que tinha familiar. Ela decidiu entrar em contato com a polícia para saber mais sobre o paradeiro dele. Foi quando descobriram que sua IRM o procurava há meses. Paul mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Os policiais lhe disseram que Ana estaria na delegacia e perguntaram se ele gostaria de ir mais tarde para que ela pudesse agradecê-lo pessoalmente. Atendendo ao seu desejo, Paul concordou e, mais tarde, ele, sua esposa e Lusa foram ao estacionamento da delegacia para encontrar Ana. "Foi um momento atípico, mas comovente", disse Ana com a voz tremula. "Não tenho palavras para expressar minha gratidão pelo que sua filha fez. Ela não apenas alimentou meu irmão, mas também deu-lhe uma centelha de esperança. Pensei que o tivesse perdido para sempre." Lusa, segurando a madame, olhou para Ana com curiosidade. Ana abaixou-se para ficar ao véu dos olhos de Lusa e disse com lágrimas nos olhos: "Vogue tem um coral muito grande, minha querida. Vogue ajudou a salvar meu irmão. Ele agora está em uma CLNICA recebendo os cuidados de que precisa." Aquela tarde se transformou em uma troca de estrias e emóis. Ana contou que Marcel, seu irmão, havia sido um empresário de sucesso, mas após a a morte de sua esposa e filha em um acidente de carro, ele mergulhou em uma depressão profunda que culminou em sua vida nas ruas. Marcel sabia que sua IRM Ana o procurava, mas estava áptico, sem vontade de viver. Preso num ciclo de desespero e miséria, parecia impossível sair daquele buraco. Porém, quando Lusa lhe ofereceu um sanduíche com tanto carinho, algo mudou dentro dele. Este simples gesto lembrou-lhe a própria filha e o quanto ela gostaria de vê-lo bem e vivendo uma vida digna. Este momento de ternura tocou profundamente o seu coral. Quando a professora de Lusa, Clara, lhe ofereceu ajuda, Marcel percebeu que talvez fosse o momento de mudar de vida. Ele decidiu aceitar a mão estendida e buscar um novo rumo. Inspirados pela bondade inocente de uma menina e pela ajuda sincera de Clara, os pais de Lusa, ao saberem de tudo, sentiram um misto de vergonha e redeno. Eles ofereceram ajuda financeira a Ana para garantir que Marcel recebesse o melhor atendimento possível. Clara também ofereceu seu tempo e apoio. Lusa continuou sua rotina nos dias seguintes, mas com uma luz nova no olhar.
Ela não entendia completamente a complexidade do que havia acontecido, mas sabia que tinha feito algo de bom. Todos os envolvidos nesta histeria foram profundamente transformados pela experiência. Eles comeram a ver pessoas com mais humanidade e ofereceram ajuda sempre que possível. Após meses de tratamento, Marcel começou a se recuperar. Ele nunca esqueceu a gentileza de uma garotinha que, com um simples sanduíche, iniciou seu caminho de volta à vida. Ele poderia finalmente seguir em frente, buscando viver da melhor maneira possível. Ele aprendeu a dar um novo significado à sua nostalgia e tristeza e descobriu como lidar com a dor passo a passo. A família de Lusa ficou ainda mais unida após esse acontecimento. O pequeno parque tornou-se um lugar de especial significado para eles. Frequentavam-no com frequência, no S para lembrar como tudo começou, mas TAMBM para dar continuidade ao legado de bondade que Lusa havia iniciado. Colette, a avenida, TAMBM se envolveu mais em atos de caridade, inspirada na atitude da neta. Lusa, com sua bondade inata, não mudou apenas a vida de um homem, mas TAMBM tocou profundamente o coral de todos ao seu redor. Mostrou que muitas vezes os menores gestos têm o maior impacto. E assim, ela cresceu, sempre guiada pela luz da empatia e do amor, ensinando a todos que a verdadeira riqueza é na forma como tratamos os outros. Se você gostou do vídeo, clique no botão curtir e inscreva-se para mais estreias emocionantes. Esta outra estreia na sua tela e ir entrete-lo.